Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje nós temos uma grande oportunidade de conversar com a professora Rosane Valéria Viana Fonseca Rito, professora associada da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense, nutricionista formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutora em Saúde da Criança e da Mulher pelo Instituto Fernandes Figueiras, da Fundação Oswaldo Cruz. Foi nutricionista da Gerência de Programas de Saúde da Criança da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, coordenando as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno entre 2002 e 2017. É membro do Grupo Técnico Interinstitucional de Aleitamento Materno da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, membro do Grupo Amamentare, membro do Grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação, experiência na área de nutrição, com ênfase em nutrição materno-infantil. Professora Rosane, muito obrigado por estar participando hoje do nosso quadro Resenha Consciência, falando de um tema amplamente importante para a sociedade como um todo. Eu agradeço muito o convite de estar hoje participando desse projeto de extensão, nesse tripé, ensino, pesquisa e extensão. A gente precisa cada vez mais investir em extensão, que a extensão ganhe, né, da nossa universidade mais força, porque é a nossa parceria mesmo com a comunidade, né? Nós, professores, assim, quando temos essa chance, oportunidade de levarmos nosso conhecimento para que a sociedade conheça mais da universidade, acho que é fundamental, né? Porque vivemos um momento que é muito importante que a sociedade nos apoie, né? Que conheçam os projetos que vêm acontecendo no universo da ciência. Então, isso é fenomenal a gente poder fazer essa troca. E o assunto que mais me comove, é a amamentação. Então, trabalho há quase 30 anos com aleitamento materno, com nutrição infantil e nutrição de recém-nascidos de risco, gravidez de alto risco. Então, acabei fazendo mestrado e doutorado nessa área e fui me especializando, né? E como você colocou, tive a oportunidade de trabalhar na Gerência de Saúde da Criança por 15 anos, fazendo justamente essa ponte, sendo nutricionista, né? E coordenando as ações de aleitamento materno na cidade do Rio de Janeiro. Muito me orgulha que em 2011 a cidade do Rio ganhou o prêmio Bibi Vogel, do Ministério da Saúde, pelas ações de aleitamento materno, por conseguir aumentar bastante a prevalência da amamentação exclusiva e da amamentação até os 2 anos de vida. Então, é paixão pura. Que bom que a gente está podendo e muito obrigado, né? Chamar atenção, né? Para esse tema. Sem dúvida, é um tema de suma importância, porque se a criança passa pelo processo de forma mais natural possível, vai dar uma base metabólica, né, para a criança, para que ela possa se desenvolver com uma certa qualidade de vida, né? O seu trabalho, sem dúvida nenhuma, tem uma importância para a sociedade tremenda. Como parte dessa sociedade, a gente tem que agradecer pelo seu trabalho, né? Não só como uma atividade extensionista, mas como um trabalho de sobrevivência mesmo para os indivíduos, né? E nesse contexto, você vem trabalhando de forma muito ativa, né, na questão da divulgação, na questão de algumas ações, né? E dentre os grupos que você vem desenvolvendo, eu aponto com um maior destaque, talvez nesse momento, mas eu recomendo que as pessoas se informem também sobre os outros grupos, mas o grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação, uma fonte de informações ali muito importante. Como surgiu esse grupo e quais os benefícios que a gente pode alcançar fazendo uma análise do que do que o seu grupo vem desenvolvendo nesse momento? Eu já tinha um projeto de extensão na UF que é intitulado Assistência Nutricional e Práticas Educativas para a População Materno-Infantil.
Esse projeto, ele vinha sendo desenvolvido com a elaboração de material, muito em função do ambulatório que a gente tem na Faculdade de Nutrição. Mas aconteceu a pandemia, né? E em março de 2020, eu confesso que ficamos todos muito, acho que, atônitos, né? A gente não sabia muito bem o que ia acontecer, se a gente ia voltar em 2 meses, o que ia acontecer com a gente. A partir de abril, nós tivemos um grupo do PEC Saúde da UERJ que entrou em contato e começou a questionar, olha, as mulheres estão com dificuldade de acesso, né, às unidades de saúde, por conta da recomendação do isolamento social, mas também porque o sistema de saúde, em março do ano passado, eles só pensavam em Covid. Os serviços de saúde estavam muito assustados, sem orientações mínimas que pudessem dar à população, e aí as crianças, os bebês, os recém-nascidos, as mulheres que estavam iniciando esse processo de amamentação, ficaram completamente sem assistência. E aí começamos, então, a organizar 3 frentes principais de trabalho. A primeira frente foi verificar todo o material que estava sendo produzido por fontes, instituições governamentais, então OMS, Ministério da Saúde, em relação à prática da amamentação na Covid, doação de leite na Covid. Então, tudo que foi aparecendo, a gente sistematizou. Então, também vou oferecer para vocês depois o link, né, do site da Aliança pela Alimentação Saudável, e lá nós temos todos os materiais que foram sistematizados para que facilite a consulta. O segundo momento, a gente pensou, bom, as mulheres não estão podendo ser atendidas, o que a gente pode fazer? E aí uma liga para a outra, as professoras, as amigas, e hoje a gente tem um grupo de 37 pessoas que participam voluntariamente, prestando um plantão gratuito, né? Então é importante que as mulheres saibam que a gente tem, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, podem ter acesso ao grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação. Esse plantão diário, então de 9 às 13 fica um grupo, de 13 às 17 um segundo grupo, e geralmente ele é formado por consultoras de amamentação, então nutricionistas, pediatras, enfermeira, fonoaudióloga, então somos ecléticas, somos interdisciplinar mesmo. Muito importante a isso. gente, e a gente sentiu a necessidade porque nós, jurássicas, a gente não tinha tanta facilidade com a tecnologia, né? E como no final do ano de 2019 a gente teve o Encontro Nacional de Aleitamento Materno, que reuniu mais de 1.000 mães no MAN, né? Foi uma grande celebração, foi a 3ª Conferência Mundial de Amamentação, que foi aqui no Brasil. Então, a gente teve que ter contato com muitos voluntários. A gente captou quase 300 voluntários para o congresso. E aí, na hora, a gente lembrou, poxa, quem vai salvar a gente em termos de tecnologia são os nossos alunos. E aí a gente convocou, né? Então, é uma turma bacana também da Faculdade de Enfermagem, da Faculdade de Nutrição, que somaram. A gente tem um pessoal da Veiga de Almeida também, e aí fica uma consultora e uma apoiadora tecnológica. E a terceira frente de trabalho foi que a gente observou que o material geralmente utilizado para a orientação de aleitamento, de alimentação complementar, tem uma linguagem científica e não são tão rápidos para que a gente pudesse fazer o compartilhamento. E aí esse grupo, principalmente em função das apoiadoras tecnológicas, elas conseguiram achar um belo caminho, né? Então fizeram uma identidade visual e começaram a produzir a partir de materiais oficiais, né? Então as nossas bases são Guia Alimentar para Menores de 2 anos de Vida, do Ministério da Saúde, a Caderneta de Saúde da Criança e vários documentos do Ministério. E aí temas que tinham uma frequência muito alta nos atendimentos.
Então, mulheres tinham dúvidas com pega e posição, então a gente conseguiu produzir material específico. A gente, Muito dúvidas importante. com retirada do leite, dúvidas com Covid, então a gente foi produzindo um material leve, de fácil compartilhamento e que hoje a gente disponibiliza para as redes de saúde como um todo, né? Para que a gente possa, todos os profissionais de saúde possam utilizar esse material. Esse material ele fica facilmente disponibilizado nas suas redes sociais, então entrando em contato com você, as pessoas podem ter acesso a esses materiais bastante informativos e muito importantes, principalmente para as famílias, né, que entram numa fase de nutrição na primeira infância e geralmente é uma fase com muitas dúvidas, uma fase onde tem muitos ditos populares, às vezes eles ajudam, às vezes não, né? Então é importante a gente ter uma documentação feita por especialistas, né, para que a gente possa ter uma orientação melhor, que a gente vai disponibilizar eles aqui embaixo, né? Então... Ótimo. É importante que a gente possa garantir uma informação com base científica, uma informação que tem o amparo, né, de instituições públicas renomadas, e aí sim a pessoa pode estudar ou tirar suas dúvidas. E, além disso, no próprio atendimento, a gente lança a mão. Então, durante o nosso atendimento, porque as mulheres têm tanta coisa publicada que as mulheres, às vezes, não conseguem achar. Então, se ela está com... ela relatando ali o caso, né, e a gente identifica que é um problema, por exemplo, muito comum que acontece. Com 15, 20 dias de vida, a criança entra num processo de chora, chora, mama, não dorme, e é a chamada crise transitória da amamentação. A maioria das pessoas não sabe disso. Então, como que é importante... O que acontece, geralmente? As famílias ficam enlouquecidas, ligam para os pediatras, ou vão por conta própria e fazem a introdução da fórmula infantil, né, que é o chamado complemento, mas não entende a fisiologia da criança, não sabe que esse é um processo. Então, a crise da amamentação é marcada justamente pelo pico de crescimento da criança, pico do desenvolvimento da criança. Então, esses 15, 20 dias de vida é quando a criança está mais acordada, está querendo prestar mais atenção e realmente está com fome, porque ela cresceu. E aí, se a mãe entende isso, ela vai oferecer, né, o aleitamento, a mama mais vezes, sem hora, à vontade, e a família tem que estar preparada para justamente quando a mãe cansa, alguém assumir, né? E evitar o uso de mamadeira, chupeta nesse momento. E assim dura 2, 3 dias essa crise. Mas é só um exemplo que eu estou dando para que a gente possa chamar mais a atenção das pessoas. Aí, se a mulher oferece sobre livre demanda, que é a quando e a hora que o bebê quer, tendo o apoio da família para também descansar, se alimentar, ela vai aumentar a produção de leite em 2, 3 dias. E aí a criança volta para o ritmo normal. Então, o quanto que é importante a gente não começar o desmame precoce, né? Nesse momento, com 15 dias de vida. E aí a gente tem Acontece material muito, né? lá. Eu não tenho uma ideia de estatística, né? Eu não tenho uma ideia de números, mas a Mas impressão que eu tenho é acontece que acontece muito. muito. Exatamente nesse período. Né? E aí tão o crítico quanto é para as próximas etapas, né, da criança. E para a família também, para a mãe também é importante, né? Fisiologicamente falando, esse período. Né? E o que a gente vê realmente são situações onde as pessoas, por falta de conhecimento... De conhecimento, né? Então, científico, a gente está disponível para que elas liguem, entrem em contato pelo Instagram, a gente faz o direct, às vezes faz videochamada, mas a gente, naquele momento, utiliza o material que foi produzido, né, o material autoral do grupo, já dando essas dicas. É muito importante também um outro aspecto, é que o grupo trabalha com a base do aconselhamento. Então, a gente vai perguntar algumas coisas, vai tentar identificar o problema, e aí
vai dar uma ou duas sugestões, espera a pessoa absorver aquilo que a gente está conversando, espera a pessoa fazer uma nova pergunta e sim dá continuidade. Porque não adianta a gente falar de tudo ao mesmo tempo, porque não é absorvido. Acredito que muitas dessas dúvidas sejam muito pontuais, né? Tem sempre um detalhezinho que vai diferenciar do caso, né, de um outro caso, até mesmo de um outro filho, ou de um filho de um amigo, né, de um parente que também está passando por uma situação meio parecida, mas se você pensar que pode ser um detalhezinho, né, isso faz com que esses protocolos, vamos chamar assim, sejam praticamente protocolos individualizados, né? Então, é um trabalho que vocês têm aí, sem dúvida nenhuma, com um benefício tremendo para a sociedade, né? E, como você falou, são tantas informações que, se você não tiver um direcionamento, né, acaba que a gente vai se deparar com textos ali que nos confortam num determinado momento, mas que daqui a pouco, poxa, não era aquilo que tinha que ser feito, né? Quando você tem uma leitura mais com uma base mais científica, e não era isso que eu tinha que fazer, e aí vai tentar mudar e de repente já passou uma janela de tempo, né, que possa trazer algum prejuízo até, né, para a fisiologia tanto da criança quanto da mãe. Nesse contexto, quantas mulheres já foram acolhidas por vocês, né? Eu entendo que é um grupo grande, então provavelmente vocês têm um trabalho gigante, né, para ser feito nesse acolhimento e nessa divulgação, né? A gente lançou os dois, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas no Instagram é que se destacou mesmo. Então a gente nem tinha ideia disso, porque eu usava muito mais o Facebook e a partir desse ano de 2020 comecei a me adaptar ao Instagram. A minha filha falava assim, mãe, Facebook não existe, né? Mas aí que tá, depende da geração, né? E aí decolou com o Instagram, né? Então, hoje a gente tem 1.690 seguidores no Instagram. E importante dizer que a gente já fez mais de 100 atendimentos, deve estar na ordem dos 120 atendimentos. A gente pode dizer assim, no total. Mas desses atendimentos, a gente tem por volta de uns 80 que são subsequentes também. Então, é assim, é aquela mulher que veio, ficou satisfeita e voltou. Então, isso mostra o quanto que a gente conseguiu, né, atender a expectativa daquela família, quando a família se sente à vontade de fazer uma nova consulta. Então, isso é super importante para a gente. E é possível até que faça uma divulgação também, né, do trabalho de vocês, Com fazendo com que esse certeza. alcance fique ainda mais amplo, né? Com certeza. E olha, importantíssimo, toda vez que a gente faz uma live ou que a gente leva para um congresso ou dá uma aula que a gente divulga e o número de seguidores, em um ano a gente ter 1.600, né, 1.700 praticamente, nem tem um ano ainda. Nós começamos dia 1º de julho. Então, não temos ainda um ano e já temos 1.700 seguidores. Parabéns, Então, é bem parabéns. legal, bem legal. A gente, quando pensa numa possibilidade de atrair um determinado conhecimento que possa melhorar, dar uma condição mais estruturada para uma criança, isso, sem dúvida nenhuma, faz com que o trabalho tenha um alcance muito grande, né? Uma aplicabilidade, né, direta na vida das pessoas, né? Eu diria mais. Eu diria que essa é uma ação de saúde primária com altíssimo impacto na redução da mortalidade infantil, mas para além disso, assim, a gente está influenciando qualidade de vida, que você falou das crianças, esse impacto vai para a fase adulta, porque protege contra obesidade, diabetes, dislipidemias, hipertensão arterial, então a gente está protegendo isso que você falou, qualidade de vida. A gente já tem estudos de coorte de 30 anos, do César Victora, que é um pesquisador importantíssimo brasileiro, de Pelotas, que foi o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio no Canadá.
ele mostra o impacto também no coeficiente de inteligência dessas pessoas que foram amamentadas por mais tempo, e mostra que tem ganho de renda também, né, para essas pessoas que foram amamentadas. Além disso, diminui risco de câncer para as mulheres, então câncer de ovário, câncer de mama, diminui depressão pós-parto. Então, para a mulher em si, tem também vantagens, porque não é fácil. É uma dedicação muito grande. Tem impacto nos serviços de saúde, então, assim, redução de custo, e tem impacto na ecologia. Então, amamentar é um ato sustentável, é um ato ecológico. Se a gente fizer uma relação entre a amamentação e os 17 ODS, você vai encontrar alguma correlação. Então, diminuição do uso de água, diminuição do uso de energia, porque a gente está impactando na produção lá de leite artificial. Muito interessante essa visão socioeconômica, né, da amamentação. Então, tem relação com os 17 ODS. Professora Rosane, uma pena que a gente tem um tempo tão curto para falar de um assunto tão importante, mas a gente pode voltar numa outra oportunidade, sem dúvida. Obviamente, se você estiver interessado, né? Agradeço pela sua excelente contribuição para a sociedade, né? Porque, sem dúvida nenhuma, esse trabalho, esse grupo que você faz parte, traz benefícios, né, para a vida das pessoas. A gente hoje está muito... tá batendo muito, né, na nossa cabeça essa questão de esse conflito, né, saúde mais economia, né, saúde versus economia. E quando a gente para pensar, é um tema que, na verdade, ele é convergente, né? Quando você pensa, se você gera uma base fisiológica saudável para uma criança, e ela vai desenvolver, né, não só o seu aspecto fisiológico, mas a questão econômica, como você bem explicou. Isso sem dúvida vai diminuir gasto, né? E é uma preocupação que muitas pessoas tentam separar, mas a gente que tem uma vida pública, né, uma vida com financiamento público, a gente também tem que pensar nisso, né? Então, sem dúvida nenhuma, traz para a gente muitos benefícios, não só à saúde, mas ao aspecto econômico, no sentido, para ficar bem claro, né? No sentido de quanto mais qualidade de vida, menos necessidade de intervenções, de internações, e menos custos para o SUS, por exemplo, né? Sim, com certeza. E isso gera uma balança favorável, né? Com certeza. Sim, eu fico muito feliz, muito grato de ter tido essa oportunidade de estar falando sobre um tema de tamanha relevância com você. Aprendemos bastante, né? E a gente tem muito mais ainda para ler, para estudar no material que vocês vão divulgar, e, obviamente, interagindo mais com o seu grupo nas suas divulgações, né? A gente vai ficar mais atento para aprender ainda mais sobre nutrição da primeira infância, né? Que, sem dúvida, é de extrema relevância. Tá? Então, Eu agradeço muito muito o obrigado. convite, a oportunidade de divulgar o trabalho. Espero que vocês ajudem a compartilhar o máximo possível, Com porque certeza. as famílias precisam. Sem dúvida, é uma necessidade, né? É uma necessidade. Então, mais uma vez, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade para a gente continuar esse assunto de tamanha importância para a sociedade. Obrigada. Tchau.